Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marison Fraga, mais um vídeo da nossa série Dissecando Livros. Continuemos agora com o Animal Social, ainda no capítulo 1. Preciso fazer algumas considerações aqui, porque esse capítulo ele tem subdivisões, né? E agora a gente vai para uma subdivisão que é tida como definindo a psicologia social. Então, o que é que diz o livro, né? Continuando, lembrando que tem uma aula anterior, vou deixar o link da playlist aqui abaixo, tá? Se você está chegando aqui agora. O que é que diz definindo a psicologia social, essa subcategoria do primeiro capítulo? Bom, então o livro ele cita, né? Ele citou vários exemplos, como a gente viu na aula anterior, no vídeo anterior, ele citou vários exemplos. Só que tem um fator em comum em todos os exemplos que foram citados, que é a questão da influência social, né? Como é que a influência social molda a nossa percepção? Como é que nós somos influenciados? Como é que a opinião de outras pessoas também molda a nossa forma de enxergar, interpretar e perceber e significar o mundo, ok? Então, assim, deixa eu só voltar aqui um pouquinho para os slides anteriores, porque vamos lá. Só para citar alguns exemplos aqui, sei lá, vamos pegar essa caia aqui, a mudança de percepção da matemática, né? O livro, ele vai dizer que, assim, durante o livro você vai entender por que, que ela muda essa percepção da matemática, mas, na verdade, ele já diz que a matemática, para muitas pessoas dos Estados Unidos, é tida como se fosse um talento inato masculino. Então isso aqui era uma menina que gostava de matemática. Mas aí ela começa a perceber em determinado momento da vida dela que a grande parte das pessoas entende que a matemática é um talento inato masculino. E aí a matemática deixa de ser a matéria principal, a matéria que ela gosta mais, para se transformar na matéria que ela gosta menos, né? Então, o que levaria, por exemplo, esse Steve aqui a gente falou que ele tinha um comportamento legal na direção, mas quando estava na presença de amigos, ele dirigia de uma forma inconsequente, né? Então, por que a influência e a presença dos seus amigos modifica a maneira dele dirigir? Então, o livro vai trazendo vai voltando, né, para essa questão dos exemplos, para poder dizer que todos os exemplos que foram citados, né, eles têm um fator em comum que é justamente a influência social, né, e como é que as pessoas são influenciadas. O livro vai dizer, por exemplo, que todos nós, em certa medida, somos psicólogos sociais, tá? À medida em que, por exemplo, quando a gente entra no ambiente, eu vou citar um exemplo aqui, tá? Quando a gente entra no ambiente e lá a gente percebe que o ambiente está hostil, muitas vezes sem ninguém ter dito nenhuma palavra. Não precisa muitas vezes ninguém. Ou, por exemplo, quando você está interessado num companheiro ou numa companheira para um relacionamento amoroso e você acaba percebendo que essa pessoa está interessada em você. Como é que são esses indicativos? Alguém no colégio, por exemplo, pegou e sentou você e disse isso. Ó, quando a pessoa fizer isso, aquilo. Como é que você percebe esses sinais? Então, o livro diz que, de certa forma, todos nós, né, temos algumas premissas da psicologia social. É como se a gente fosse psicólogo social amador, mas tem também os psicólogos sociais científicos, né, que fazem testes com determinadas premissas e crenças populares. E às vezes, por incrível que pareça, assim, muitas vezes as crenças populares elas se confirmam. Então, vamos lá. O que é que o livro está querendo dizer? Determinadas crenças populares, elas... eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo agora há pouco, tá? Meu filho menor, de 9 anos de idade, ele já sabe que tomar água gelada não necessariamente gripa. Para quem conhece o nosso trabalho e para quem conhece a minha voz já em outras aulas, percebe que eu estou um pouco resfriado. A gente fez uma viagem para Garanhuns e lá em Garanhuns estava muito frio. Então as pessoas diziam direto: coloca a sandália, coloca a sandália. E aí o meu filho falou, né, do ponto de vista científico, ele disse: não, colocar ou não colocar a sandália não vai me fazer gripar, ou não vai evitar uma gripe. Porque, na verdade, colocar a sandália, a gripe, na verdade, é um vírus que se propaga e o vírus não vai entrar pelo meu pé. Ok, isso está correto. E aí eu fiz um desafio para ele, que é justamente para pesquisar, para a gente entender o porquê que aquelas pessoas de Garanhuns reproduziam aquele comportamento de colocar a sandália e não andar dentro de casa com
descalças, né? Por que as pessoas faziam isso? Deve ter um fundo de verdade, porque pessoas fazem isso há muito tempo, ainda que não pesquisem sobre isso. E aí a gente acabou descobrindo que quando o chão, por exemplo, entra em contato com o pé, com a sola do pé, o nosso corpo pode identificar uma mudança abrupta de temperatura e algumas pessoas acabam reproduzindo é, algumas alterações nas vias aéreas, né? Algumas rinites, por exemplo, algumas produções de mucosas e por aí vai. Porque é uma interpretação do organismo, né, e que vai fazer com que aquela pessoa, né, algumas pessoas reproduzam alguns sintomas alérgicos. Então não é que a pessoa gripa, mas ela pode ficar com sintomas parecidos com um resfriado, porque o corpo pode interpretar que houve uma mudança abrupta de temperatura. O que é que eu estou querendo dizer com isso aqui? Essa premissa, por exemplo, né, que acaba passando de geração em geração, de tipo, olha, o tempo tá frio, coloca um agasalho, o tempo tá frio, coloca uma luva, o tempo tá frio, coloca o chinelo. Ainda que as pessoas não saibam o motivo, mas tem um resultado, tem uma justificativa por que as pessoas fazem isso. Então, tem uma observação há muito tempo que as pessoas observam essa relação. Os nossos antepassados observavam essa relação. Olha, se eu cobrir determinadas áreas do meu corpo, eu não vou reproduzir esses sintomas. E aí isso vai passando de geração em geração. O que o livro está dizendo é que os resultados científicos às vezes confirmam determinadas premissas e crenças populares, porque nós somos psicólogos sociais. E essas premissas, na verdade, que nós escutamos até hoje, são premissas que resistiram ao teste do tempo, tá? Então, ele vai falar também sobre a questão do viés retrospectivo. Porque algumas pessoas podem dizer o seguinte, ó, eu não sei por que gastaram dinheiro com essa pesquisa, se isso aí estava na cara. É óbvio que o resultado era esse. Como é que ninguém percebeu isso, né? E aí ele vai dizer que isso é uma percepção enviesada, que ele chama de viés retrospectivo que a gente tem. É a nossa capacidade de superestimar a nossa percepção depois que a gente vê o resultado de algo. É o famoso engenheiro de obra pronta. Então, por exemplo, está claro, né, a partir dessas pesquisas indicam que pessoas que fazem isso reproduzem determinado comportamento. Aí você olha e fala assim, caramba, mas está claro, gastaram dinheiro com isso, mas está claro, é só observar ao redor, né? E você tem uma tendência a pensar dessa forma porque você está pensando com um viés retrospectivo, o que está enviesando a tua percepção, ok? Então, depois que o resultado da pesquisa ela é vista, ela é apresentada, na verdade, as pessoas geralmente costumam ver isso como se, eu sempre soube que o resultado seria esse e tal. Mas houve um teste, inclusive, com alguns alunos, né? E descobriu-se, por exemplo, a dificuldade dos alunos de predizer, a dificuldade dos estudantes de predizer qual era o resultado que ia acontecer da pesquisa. Mas depois que a pesquisa era apresentada, esses estudantes diziam, não, então, mas está claro que era isso aí. É claro, eu sempre soube que era isso, né? Porque essa percepção vem do viés retrospectivo, o que acaba atrapalhando muitas vezes a gente em sociedade, né? Então, para citar como exemplo, ele vai dizer que, ao mesmo tempo que resultados científicos às vezes confirmam crenças populares, eles também refutam crenças populares. Algumas pessoas acreditam que punições severas vão desencorajar comportamentos proibidos. Na verdade, o que a psicologia social descobriu é que, a partir de pesquisas e mensuração de resultados, punições que são leves, essas punições desencorajam comportamentos proibidos. Agora, punições que são severas demais, essas punições estimulam, na verdade, aquela pessoa a se sentir mais atraída por essas atividades ditas proibidas. Então observa como muitas vezes, né, você entende que, sei lá, você vai fornecer um castigo para um filho, você vai fornecer uma punição para um funcionário, achando que se essa punição for severa demasiadamente, aquilo vai desestimular o comportamento proibido. Na verdade, a psicologia social já percebeu que isso não acontece. A gente pode inclusive até levar isso para a questão da época do behaviorismo, né? Naquele período lá de Watson, tal, de Skinner, eles já descobriram que a questão de punição não como é que é? A punição não extingue um comportamento, por exemplo. Não faz isso. A punição não faz isso. Não tem essa capacidade de extinguir determinado comportamento, ok? Então, ele fala também sobre as vantagens dos psicólogos sociais profissionais
é que, na verdade, a psicologia social profissional, né, uma vez que ele está tratando todo o leitor como psicólogo social amador, todo agente da sociedade como psicólogo social amador, mas o psicólogo social profissional, ele não fica preso a determinadas crenças populares. Ele simplesmente faz o teste, ele cria determinados ambientes e a partir daqueles ambientes ele vai checar os dados para saber se aqueles dados eles confirmam determinada premissa ou não. Essa é a grande vantagem da psicologia social profissional. E a próxima parte do capítulo 1, né, que finaliza o capítulo 1, se eu não me engano, pessoas que fazem loucuras não são necessariamente loucas. Isso é uma afirmação, não é uma pergunta. O livro vai tratar sobre isso, falando sobre visão disposicional e tal. Então, bem interessante, continua com a gente aqui até o próximo vídeo, para a gente tratar mais sobre o animal social, para a gente entender mais sobre a psicologia social. Espalha esse vídeo aí para todas as pessoas que precisam dessas informações, que a gente vai chegar a assuntos extremamente interessantes e você vai entender como ser humano, por que você age como age, por que as pessoas agem como agem, por que você faz determinadas escolhas, isso a partir do viés da psicologia social. Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.